Olá, tudo bem? Espero em Deus que sim. Hoje eu vou ler um texto sobre a morte do filho de Batseba. Eu estava pensando, Senhor, eu devo gravar sobre o quê? Algum salmo, alguma palavra de provérbios? Eu gosto bastante de salmos, né? Já gravei vários. Mas hoje me veio uma palavra diferente sobre a morte do filho de Batseba, o filho que ela teve com o rei Davi. Mas antes vamos fazer uma oração, está bem? Pai querido, Pai de amor, vem com a tua abundante graça sobre nossas vidas. Ó poderoso Deus, reconhecemos tua autoridade e o teu poder. Também sabemos o teu amor incondicional por cada um de nós. Ó Santíssima Trindade, nos guarde, hoje, amanhã e sempre. Então, meus queridos, você que está aqui pela primeira vez, eu peço que você faça a sua inscrição, que você dê o seu like, dê o seu joinha, né? Que você compartilhe, porque a meta desse canal é chamar a atenção de muitas pessoas para conhecerem um pouco da Bíblia, para alcançar almas, para trazer o reino de Deus aqui na terra, trazer salvação. As pessoas vão conhecendo a palavra. Aqui é um canal com gravações curtas e simples, porém extraído da Bíblia. E a minha meta é que muitas pessoas passem a ter interesse em ler a Bíblia e conhecer o plano de Deus para a vida de cada uma delas. Então compartilhem, está bem? Cada alma salva é uma festa que tem no reino de Deus, né? Lá nos céus. Então agora eu vou ler a respeito, porque o rei Davi era um rei que costumava ir à frente das batalhas. E naquela época era natural, né? Os reis iam com todo o seu exército, que liderava, pegava a espada mesmo e guerreava. Mas naquele dia o rei Davi decide que não vai para a guerra e fica no palácio. Então manda Joabe, o capitão do exército dele, guerrear. E ele fica no palácio, né? Passeando para lá e para cá, usufruindo das maravilhas, né? E aí ele vai para a sacada e vê uma mulher muito bonita tomando banho. Então ele chama um soldado, né, um criado, diz, olha, um servo fala, quem é aquela mulher? E ele diz, aquela mulher é Batseba. A Batseba é a esposa de Urias. E Urias está na guerra. E Davi se interessa pela mulher. O rei manda buscar Batseba e ela vai e fica com ele no palácio. Dorme com ele e engravida. Quando o rei Davi sabe que Batseba está grávida, ele fica preocupado, então diz, bom, ele elabora um plano para mandar buscar Urias, o marido dela, de volta, né? Para que eles possam ficarem juntos e o pessoal pensar que aquele filho seria do Urias. Então eu vou ler um texto para vocês compreenderem um pouco mais e lá adiante eu continuo com esse comentário, está bem? Veja o que a cobiça, né? A cobiça faz, a falta de sabedoria, né? Também traz muitos transtornos quando a pessoa toma o que é dos outros. Eu acredito, sim, que sempre se paga, né? O preço por coisas erradas, por atitudes incabidas, né? Porque ele sabia que Batseba era casado. Ele sabia que o marido estava guerreando pelo próprio rei Davi, né? Ele estava ali botando a vida dele em risco. Mas mesmo assim ele quis que Batseba fosse ficar com ele no palácio. E olha o que aconteceu, né? A morte do filho de Batseba. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi. E a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então, os anciãos do seu palácio se aproximavam dele para o levantar do chão. Porém, ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia, a criança morreu. E os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo que a criança estava morta, porque diziam, quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura. Mas Davi notou que os servos cochichavam uns com os outros
e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Eles responderam: morreu. Então Davi levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio, pediu comida, puseram-na diante dele e ele comeu. Os seus servos lhes disseram: que é isto que o Senhor fez? Pela criança viva o Senhor jejuou e chorou, mas depois que a criança morreu, se levantou e se pôs a comer. Todos acharam estranha a atitude dele. Então Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e orei, porque dizias: ó Senhor, se compadeça de mim, e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, para que jejuar? Por que jejuar? Poderei eu trazê-la à vida de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Então, a gente até pensa: nossa, Davi pecou, Davi errou, né? Sabia que Batseba era esposa de Urias, né? Ele sabia que ele era o pai daquela criança, mas queria mentir, tanto que Davi mandou ordem para Joás, o capitão do exército dele, trazer Urias de volta, porque ele queria que Urias passasse uma noite com Batseba, para todos pensarem depois que aquele filho seria de Batseba e ele estaria ileso daquilo. Mas Deus vê todas as coisas, né? Então Urias vem e passa a noite ali e o rei fala: olha, você tem essa noite de descanso, vai ficar com a tua esposa, né? E Urias então fica lá fora. Ele sai do palácio, da presença do rei, e dorme lá fora e não vai ficar com a Batseba. E quando amanhece o dia, o rei rapidamente pergunta: olha, e Urias, né? Fala: Urias não foi para casa. E ele ficou irado com aquilo, falou: como não? Ele tinha que dormir com a esposa dele, teve uma folga, né? Falou: não, porque Urias disse: não, eu não irei para minha casa, não é justo. Não é justo que meus amigos estejam na peleja, estejam na guerra, e eu aqui com a minha esposa de boa. Não, eu não aceito uma coisa dessa. E ele ficou ali no palácio, ele voltou para a guerra sem se deitar com a esposa dele, como Davi tinha planejado. Então, meus queridos, Deus, como vê tudo, né? Prepara tudo, porque não teve como. O coração de Urias não se dobrou para os planos do rei Davi, né? Então ele volta. Então, o rei Davi faz uma carta e manda para Joás e diz: olha, você coloca Urias na frente de batalha. Veja onde tem os valentes, mais valentes do exército da oposição, para que matem Urias. Olha que ordem cruel, né? O rei podia tudo, ele tinha esse poder. Então, o que o capitão do exército de Davi faz? Coloca Urias na frente de batalha, em frente aos adversários mais perigosos. E realmente eles matam Urias e Batseba fica viúva. Muito bem. O rei Davi deixa que Batseba viva o luto. Ela tem esse direito de viver o luto, né? E quando ela vive o luto, Davi leva ela para o palácio para ser esposa dele. E já grávida, nasce essa criança do texto que eu li aqui. E chamou a atenção duas coisas desse texto, apesar de eu já ter lido várias vezes, ressaltou aos meus olhos o seguinte: esta criança não aparece o nome dela, só diz assim: e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve. Então aqui, por que diz a mulher de Urias? Porque ela estava com o marido, ela não era viúva. Ela engravidou do rei Davi tendo marido. Então não era a mulher do rei Davi. A criança era filha da mulher de Urias, porém não era de Urias. Então que diferença? Uma palavra, uma frase muda tudo no nosso modo de entender, né? E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi. Você vê, não foi com, né? Não era do marido. E aqui adiante, quando tem todo esse problema que a criança nasce, mas a criança fica muito doente e fica muito mal, porque foi fruto de algo muito grave, foi uma das coisas mais graves que o rei Davi
praticou, né? Foi essa questão aqui dessa criança. Então, tem um momento que, quando o pessoal dele vai falar com ele, e diz o seguinte assim, enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia, talvez o Senhor se compadeça, não da criança, entende? Isso que eu achei interessante. Talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança viva. Olha só, gente. Talvez porque nós oramos por uma pessoa que está doente para ela ser tocada pelo Espírito Santo, para ela ser tratada, para ela ser curada. É assim que nós oramos, não é? Que Deus envie anjos, ministradores de cura, ou que o Espírito Santo toque naquela vida, trazendo cura. Não, mas aqui ele sabia o que ele tinha feito, o que ele tinha praticado. Então eu achei muito incrível quando ele diz que chorei, jejuei, porque dizia, talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continue viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Então ele sabia o pecado que ele cometeu, a gravidade que era. Então ele se sentia responsável por aquela criança estar passando o que passou. Ele tinha consciência, porque veja, Urias era inocente. Ele fez um inocente voltar para a guerra, para morrer. Para quê? Para esconder a sujeira embaixo do tapete, né? Porque naquele tempo não existia DNA mesmo, né? Concordam? Então o que acontece? Ele manda Urias, ele morre na guerra e a mulher fica grávida e ninguém ia saber, ia pensar até que era do Urias. Porém, não deu certo os planos de Davi, né? Ele terminou fazendo algo que aos olhos de Deus foi algo muito grave, porque ele mandou matar um inocente, né? Porém, veio a mão de Deus sobre essa questão, né? Então, por isso que é importante a gente ler a Bíblia para compreender toda a história, porque esse é um trechinho pequeno sobre essa situação. Porque o Davi, ele era o rei, ele tinha essa autoridade de mandar matar, de salvar, enfim, para tudo. Mas ele foi cobiçar uma mulher que ele não precisava. Tinha tantas mulheres lindas no palácio, né? Mas ele fez o que fez. Então, é claro que essa criança, passado alguns dias, ela faleceu. Então, Urias sabia, então o rei Davi sabia o que ele tinha praticado. Então, gente, isso nos mostra o preço, né? Que é uma palavra difícil de falar assim, o preço, né? A conta chega, como a gente fala hoje em dia, né? Mas as nossas atitudes, toda ação gera uma reação, né? Então, tomar uma atitude sem pensar. Ele não pensou no que poderia ocasionar o transtorno que ia causar no palácio, o que ia acontecer na vida dele depois que isso ocorreu, que foi muito difícil. Vocês leiam a Bíblia, segundo Samuel, lê inteira, que é muito bom, mas essa passagem bíblica está segundo Samuel no capítulo 12, aqui é no versículo 15 que eu li, mas o ideal seria ler o livro de Samuel para vocês entenderem, porque o rei Davi se apaixonou por Batseba, ficou com ela, e quando viveu o luto, a criança faleceu, ele passou por todo um processo, né, por toda a dor de ter perdido o filho, ela passou pela dor de ter perdido também marido, depois na sequência o filho, né, que já era do rei, e ela viveu esse luto, né, esse sofrimento todo que eles viveram, ela ficou com ele, e ele amou Batseba de uma maneira extraordinária, entre muitas, né, ele amou muito Batseba, tanto que aí ela engravidou novamente, mas olha a diferença, no primeiro texto diz assim, aqui fala, o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias teve com Davi. Não se sabe o nome da criança, essa criança não viveu, e foi um erro, né, da parte de Davi ter feito o que fez. Quando ela já estava viúva, foi para o palácio, e ele a tomou, não como amásia ou um caso, mas sim como esposa, aí ela engravidou novamente. E muda, porque aqui ele já disse o seguinte, olha só. Então Davi consolou Batseba, sua mulher, teve relações com ela e ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Olha a diferença. Esse veio já dentro
dos princípios de Deus, porque já era a esposa dele, né? Então teve o rei Salomão e o Senhor amou Salomão. Davi entregou nas mãos do profeta Natã e este lhe chamou Gedi Dias, por causa do Senhor. E veja a diferença, né? Porque mesmo ele amando Batseba, teve uma diferença. A criança, do primeiro momento que eles tiveram de intimidade ali, não tem culpa do que aconteceu, mas desagradou muito a Deus. Tanto que o jejum, oração, prostração, porque ele ficava prostrado no chão, orando, buscando, nada adiantou. A gravidade foi muito grande. Mas Deus teve misericórdia, certo? Então relata muitas e muitas outras coisas que foram feitas até o rei Davi se consertar diante de Deus. Não foi fácil, gente, não foi assim. Tudo bem, passou 4, 5 meses, tá bom, lua de mel novamente, não. Teve um processo aí para que tudo isso ficasse em ordem e Deus permitia, então, que a Batseba tivesse Salomão, que nós conhecemos como um rei, foi tido como o mais rico de todos os tempos e mais sábio, né? A história do rei Salomão é uma história lindíssima, muito, muito assim, maravilhosa, porque ele era um rei que, eu acho lindo quando Deus pergunta para ele o que é que eu te dou, e ele diz, eu quero sabedoria para administrar esse povo, como deve ser administrado, né? E Deus diz, olha, como não me pedisse riquezas e a morte dos teus inimigos, eu vou te dar muito mais do que você me pediu. Está na Bíblia. A Bíblia ela é apaixonante, ela tem muitas coisas lindas e uma coisa lembra a outra, é muito bom. É muito interessante, é muito clara, não é complicado. Pede a Deus direção, que o Espírito Santo vai te ajudar, ele vai nos ajudar a compreender. E ela é surpreendente porque, veja, mesmo que eu tenha lido várias vezes essa passagem aqui, eu não tinha prestado atenção nesse detalhe, que dizia, né? Falava a criança, no primeiro caso, né? Da primeira criança. Nem nome essa criança teve, a gente não sabe qual foi o nome dela, não está escrito aqui. Mas quando vem o rei Salomão, que está dentro do querer de Deus, ele já tem um nome e torna-se rei, substituiu o pai dele, o rei Davi, né? Então é maravilhoso, é algo assim que nos traz aprendizado, sabe? Pensarmos, queremos tanto, tanto, tanto alguma coisa, mas se tiver que cortar caminhos, será que vale a pena? E está dentro do querer de Deus, o nosso querer, nós somos humanos, nós somos carnal em muitas coisas ainda, não é? Estamos aqui na Terra, então é preciso compreender que muitas vezes nós queremos mais e se Deus não quer aquilo para a nossa vida naquele momento, e a gente insiste. O rei Davi não pensou nas consequências, né, quando ele tomou essa atitude, e custou caro, viu gente? Bem caro. É só vocês lerem o livro 2 Samuel, vocês vão entender essa história maravilhosa, incrível e esclarecedora. Eu sempre falo, leiam a Bíblia, que é muito bom. Então vamos orar agora, porque nós temos que pedir a Deus também essa força interior, né? Para que os nossos olhos não sejam nossos inimigos, para que os nossos olhos não nos ajudem a lutar por coisas que não é do querer de Deus. Por isso que a gente pede, Deus, abre meus olhos espirituais para que eu veja como o Senhor quer que eu veja. Me dá lentes tuas, para ver as coisas dentro dos teus princípios, porque o nosso querer muitas vezes nos trai e pode nos levar para abismos, nos levar para dificuldades, nos levar para uma posição que seja difícil para a gente sair depois. Então é melhor o quê? Pedir a Deus sabedoria, falar revelação, Senhor, revela, fala para mim, Senhor, eu quero tanto tal coisa, mas se não é do teu querer, tira isso do meu coração, eu te peço, em nome de Jesus, tira do meu coração. Temos que falar a Deus sem segredos, dele nada se esconde. A gente até pode querer, mas não tem como. Então, abre o coração, conta mesmo, fala o que você deseja. E se aquilo... quando na Bíblia fala que o corpo milita contra a carne, não, e a carne, o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito, né? Quando tem essa dúvida, eu digo, vai pelo que o espírito está indicando. Porque quando você quer uma coisa e não acontece, é porque Deus não quer aquilo pra gente, por alguma razão, até porque Ele conhece o futuro, não é? Então,
Vamos sempre pedir direção a Deus, porque Ele quer o melhor para cada um de nós, está bem? Agora eu vou orar por cada um de vocês aqui. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por mais este dia, por mais esse momento de oração. Eu te agradeço pela tua santa presença, Pai. Eu te louvo, exalto o teu nome. Oh, grande eu sou, poderoso de Israel, poderoso também nas nossas vidas. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, por cada um que está ouvindo essa oração, por cada um que acompanhou essa leitura. Peço, Senhor, que o Senhor abra os ouvidos espirituais, os olhos espirituais, para que eles ouçam, aprendam e criem interesse, Pai, pela salvação, que eles busquem salvação, meu Deus, que eles busquem ler a Bíblia e conhecer o teu querer para a vida de cada um deles. Pai querido, Pai amado, eu oro também pela saúde de cada um, pela família. Oh, querido Pai, envia teus anjos ministradores de cura para aqueles que estão sofrendo com algum problema de saúde, Pai. Envia teus anjos, Pai, nos lares brasileiros, levando e ministrando paz, alegria, prosperidade, Pai, nos lares e nas famílias, Pai. Oh, querido Deus, peço também pela profissão, pela vida profissional, pelo trabalho de cada um, Pai. Visita as empresas, o emprego, dá eles condição, Pai, de ter uma vida sempre melhor, porque no teu reino tem do melhor para cada um de nós. Oh, Pai querido e Pai amado, guarda-nos, ó Deus, e livra-nos de todo o mal. Sim, Pai, peço que o Senhor nos cubra com sabedoria, nos lava com o sangue de Jesus Cristo, Deus. Livra-nos das armadilhas ardilosas do inimigo, Pai. Livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, Pai. Eu chamo o reino de Deus aqui na terra para tocar em nossas vidas, Pai. Nos direciona, nos mostra o teu querer, Senhor. Livra-nos das armadilhas dos inimigos, meu Deus. Guarda-nos, porque o Senhor é aquele que nos protege de tudo e de todos que queiram nos prejudicar. Oh, meu amado Deus. Em nome de Jesus, eu oro por cada vida aqui. Toca nos corações e transforma, Pai. Em nome de Jesus eu oro e já agradeço. Vamos orar ao Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, Pai, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória ontem, hoje e para todos sempre. E você que crê, diga amém e glórias a Deus. Então, meus queridos, compartilhem, tá bom? Não precisamos falar muito, ler uma Bíblia inteira, fazer uma celebração. Vamos compartilhar a palavra aos poucos. Conquistar o interesse das pessoas pela palavra, para conhecer os planos que Deus tem para a vida de cada um. Então, um pouco hoje, imagina que você está com muita sede, né? Você toma um copo de água, gole a gole, né? Um pouco a pouco. Então, aos poucos vamos ministrando, vamos compartilhando com nossos irmãos a Bíblia, os salmos. Eu gravei vários salmos, se vocês verem no Instagram tem. Então é bem interessante. Compartilhe, vamos ganhar almas para o reino de Deus e também trazer o reino dos céus aqui na terra, como disse o Pai Nosso, né? Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. A vontade de Deus é que a gente tenha também o melhor aqui na terra, né? Ele não vai querer que os filhos deles vivam sofrendo e gemendo. Não. Deus tem o melhor para nós, mas vamos conhecer a palavra e buscar o que Ele tem para nos contar, tá bom? Então, muito obrigado por vocês estarem aqui, muito obrigado e voltem sempre, está bem? Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.